Ei você, sempre quis trabalhar de casa com internet, fazendo vídeos pro YouTube como esse que você está assistindo nesse momento? Então clica aí no primeiro link fixado na descrição desse vídeo e aprenda como faturar de casa com um canal no YouTube. Para abrir a descrição, é só você clicar no título desse vídeo. Freiras safadinhas se divertem com um jovem jardineiro surdo e mudo e o final dessa história é inacreditável. Olá pessoal, eu sou o Alê e esse é o Filmes que Lembro. Hoje você vai conferir um resumo do filme Território Virgem de 2007. Deixa já o seu like, se inscreve no canal para receber mais resumos de filmes. O filme começa mostrando um homem pintando uma igreja. Ele já está há algum tempo nessa função, mas ele não recebeu ainda nenhum dinheiro pelo trabalho. O homem vai até o padre para receber o pagamento, mas descobre que o padre morreu de peste. Ele fica muito desapontado porque agora ele não receberá pelo seu trabalho. Então, o homem observa as roupas do clérigo e depois de vestir, ele decide se passar por um reverendo porque essas pessoas sempre vivem com prosperidade. Depois, mostra a história de Lorenzo. Ele foge de um homem chamado Gerbino e graças ao seu amigo, ele ganha um cavalo e sai da cidade. Pampinéa, por outro lado, lamenta pela morte dos seus pais e diz a Gerbino que ela vai se casar com um conde da Rússia. Ao ouvir isso, o homem diz que o seu falecido pai deve dinheiro a ele e que agora que ele está morto, toda a herança deve ir para ele. Então, ele diz que a menina deve se casar com ele se ela quiser manter a propriedade dos seus pais. De volta a Lorenzo, que tenta fugir de quem o persegue, enquanto foge, ele se depara com um homem carregando um corpo de um falecido jardineiro surdo e mudo. Sem pensar muito, Lorenzo decide tomar o lugar do jardineiro, mas primeiro ele deve se livrar dos seus perseguidores. O rapaz sobe numa árvore e os guardas passam, mas um galho quebra e Lorenzo cai e perde a consciência. As freiras se aproximam dele e o carregam até a igreja, exatamente aonde o jardineiro estava. As duas freiras excitadas começam então a examinar Lorenzo e aproveitam a situação para beijá-lo em vários lugares. De repente, a madre aparece e pergunta sobre o estado de saúde de Lorenzo, que por sua vez finge ser surdo e mudo. As meninas ficam encantadas e acreditam que ele foi enviado por Deus. Logo em seguida, a madre ordena que as freiras ajudem Lorenzo a tomar banho e elas se juntam ao banho, mostrando seus corpos e trazendo ao convidado muito prazer inesquecível. Na próxima cena, vemos Pampinéa com suas amigas e amigos. Ela anuncia que ela tem uma segunda propriedade na cidade, então ela não precisa se preocupar com a propriedade que Gerbino quer, então ela diz que ela não vai se casar com ele, e sim com um conde da Rússia, como seu pai desejava. Nesse momento, Gerbino aparece e pergunta o que está acontecendo. Pampinéa inventa uma desculpa e Gerbino avisa para ela que se ela está pensando em fugir, é perigoso que ela fuja da cidade. Ele então presta atenção nos jovens rapazes que eram amigos de Lorenzo e quer que eles respondam por Lorenzo. Um homem intervém e os ordenam a esconder as espadas, pois eles estão num lugar sagrado. Pampinéa decide fugir e se esconder em uma outra igreja até encontrar o seu conde russo. Seus amigos acham que ela foi para sua segunda casa na cidade. As freiras arrumam Pampinéa e ela conhece Lorenzo e descobre que ele trabalha como jardineiro e é surdo-mudo. Mais tarde, Pampinéa o vê se divertindo no mato com outra freira. Ela fica com ciúmes e isso faz com que ela esqueça um pouco do seu noivo da Rússia. O conde Dzerzhinsky chega na cidade. Ele conhece seu rival Gerbino, que diz a ele que vai se casar com Pampinéa. O conde se sente ofendido, pois ele foi até lá apenas para se casar com Pampinéa. Então, ele se prepara para sair. Mas então ele é informado de que Pampinéa está esperando por ele na sua segunda casa. Lorenzo, num outro momento, estava descansando no seu quarto quando duas freiras lhe trouxeram um almoço. Elas começam a comentar com ele sobre o caso que ele vem tendo com outras freiras. Elas também queriam fazer amor com ele. Lorenzo não pode acreditar na sua sorte e aproveita todas aquelas meninas. No dia seguinte, Pampinéa, junto com as outras freiras, carrega água quente para Lorenzo tomar banho. Ela não se aguenta e fala para as outras freiras que tudo que elas vêm fazendo com ele é pecado. Uma das freiras diz que não há nada de errado no que eles fazem e diz que Pampinéa na verdade está com ciúme dele. Ela fica com raiva e derrama água quente em Lorenzo.
Enquanto isso, o Conde Dzerzhinsky foi atacado, perdendo sua escolta, mas ele conseguiu escapar. Os sentimentos de Pampinéia por Lorenzo crescem e ficam mais fortes, e num dia a menina ouve ele cantando uma música, então ela percebe que Lorenzo não é nem mudo e nem surdo. Depois, Pampinéia vai levar comida para Lorenzo. Ela tapa seus olhos e o beija. Embora Lorenzo não saiba quem foi que ele beijou, ele sente um sentimento especial. Alguns dias depois, Pampinéia se prepara para voltar para casa. Mas antes ela diz para a madre que Lorenzo não é nem mudo e nem surdo e que ele fingiu o tempo inteiro. Lorenzo então é demitido por isso. Ele vê Pampinéia passar e pede para que ela o leve com ela. Ela então concorda. Em outro momento, o Conde Russo vê uma garota tomando banho num rio. Ele começa a conversar com ela e avisa que ele vai se casar com Pampinéia. Ao ouvir isso, a garota mente e diz que ela é a Pampinéia. Ele nunca viu Pampinéia antes, então ele acredita nas suas palavras, ainda mais porque ele se sentiu atraído por ela. Enquanto isso, Lorenzo e Pampinéia chegam à segunda propriedade de Pampinéia. Sem saber que se tratava dela, Lorenzo conta então que ele se apaixonou pela garota que o beijou secretamente. Ele pretende encontrá-la de qualquer forma para se casar com ela. Pampinéia afirma que ele vai esquecê-la assim que ele beijar outra pessoa, então ela se oferece para beijá-lo. Ela queria, na verdade, era que Lorenzo soubesse que foi ela quem o beijou. Eles começam então a se aproximar para se beijar e de repente Zerbino aparece inesperadamente junto com sua guarda. Lorenzo desafia num duelo, porém ele acaba perdendo. Tentando manter o seu amado vivo, Pampinéia exige que Zerbino o perdoe, caso contrário, o casamento não acontecerá. Zerbino aceita. Mais tarde, ela estabelece uma nova condição. Após o casamento, ele deve deixar Lorenzo em paz para sempre. O futuro marido aceitou a proposta e enviou seus guardas para buscar o reverendo. Pampinéia visitou o reverendo antes e ofereceu dinheiro para ele atrasar o casamento o máximo possível, e o reverendo aceitou. Num outro momento, 2 guardas levam Lorenzo para a floresta para matá-lo, mas ele consegue se livrar dos capangas. Lorenzo então vê Dzerzhinsky indo em direção à casa de Pampinéia e decide segui-lo. O casamento de Pampinéia e Zerbino está acontecendo, mas o reverendo fica enrolando, o que desperta a raiva de Zerbino, que o ameaça com sua espada. Ele imediatamente então declara os dois marido e mulher. De repente então, o conde armado chega à residência de Pampinéia e interrompe a cerimônia. Nesse momento, Zerbino foge. Porém, Lorenzo encontra ele no caminho e os dois começam a lutar. Durante a luta, Zerbino cai num poço e morre. Depois, Pampinéia diz ao conde que ela não pode se casar com ele porque ela ama Lorenzo. Quando o conde Dzerzhinsky vê o rosto dela, ele percebe que ela também não é o que ele estava procurando numa mulher. Então Melissa, amiga de Pampinéia, se aproxima e ele a desculpa pela mentira e os dois se beijam. Pampinéia então pede Lorenzo em casamento, mas ele insiste que ele se casará com a menina que o beijou vendado naquele dia. Pampinéia pede que ele a beije, e ele percebe que é ela a garota que o havia beijado. E o filme termina com eles dando um longo e apaixonado beijo. O que você achou do resumo do filme? Se inscreve, ativa as notificações para receber mais resumos de filmes.